Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro aqui do Rastreador de Tendências, onde eu sempre compartilho com vocês alguma da análise de algum ativo, sempre visando aí o médio prazo, tá? Então lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, com que é a maneira que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado e também ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? No nosso site está rolando um cupom de 40%, tá? De até 40% para renovação, para assinatura aí dos nossos planos, tá? O cupom é o Independência. Ele é válido apenas para o capitalismo completo, com 40% off à vista ou no boleto, à vista no boleto, né? Ou Pix, e 30% aí off no cartão em até 12 vezes, beleza? Um pouco diferente dos outros vídeos, né? Que eu sempre trago análise aqui de alguma ação que a gente entende que está interessante para o médio prazo, de acordo, né, mostrando um pouco, né, abrindo um pouco da nossa estratégia, que é uma carteira fechada aqui da Capitalizo, que é o rastreador de tendências, tá? Onde a gente faz ali a junção de análise gráfica ligado a alguns pontos, né, ao fundamento da empresa, tá? Alguns pontos positivos relacionados ao fundamento da empresa. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, onde ao invés de eu trazer um ativo ou algum setor para o médio prazo, eu vou comentar um pouco sobre o cenário do Ibovespa, da nossa bolsa em geral aqui, e aonde eu entendo que possa vir a aparecer mais oportunidades aí visando o médio prazo, tendo em vista que depois da decisão da taxa de juros aqui no Brasil, acabou impactando bastante os setores e negativamente, tá? É negativo. Então eu vou mostrar aqui o contexto um pouco do Ibovespa, o cenário um pouco macro, para a gente entender quais são as regiões de possível suporte para o Ibovespa, qual é o alvo para o Ibovespa agora, qual é o cenário que a gente está e o porquê disso, tá? E aonde eu acho que é uma região interessante e pode surgir oportunidades aí visando o médio prazo. Beleza? Deixa eu tirar esse aqui daqui. O Ibovespa perdeu bastante força, né, perdeu bastante força e está começando a armar aqui o que parece ser uma bandeira de baixa. Né? A gente está tendo aqui, ó, a gente teve uma primeira movimentação de baixa, aí teve aqui essa formação que está com cara de uma bandeira e pode ter uma quebra de estrutura, tá? Elevando o Ibovespa lá para baixo. O que é uma quebra de estrutura? A gente tem aqui para trás, olha, estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, e pela primeira vez ele fez um movimento de queda, né? Fez um movimento de queda, tentou ir testar esse topo, acabou falhando, né, deixando aqui um topo descendente, mostrando aí a possibilidade de uma quebra de estrutura do Ibovespa, tá? Então se a gente pega aqui também pelo próprio volume financeiro, né, a gente consegue perceber que tem muito mais força vendedora do que compradora a partir desse topo aqui. Então nessa região aqui, olha, do volume financeiro, a gente percebe que tem muito mais força vendedora presente do que força compradora. Essa subida aqui dentro desse padrão que eu comentei que está com cara de uma bandeira de baixa, pode perceber que é uma zona onde o preço subiu com um volume bem baixo. E hoje, né, dia 21/9, o fechamento aqui com essa barra feia negativa, a gente já vê aqui a entrada de fluxo vendedor novamente. Né? Então, bastante atenção e podemos aqui, para ter uma base de alvos para baixo, a gente pode projetar essa bandeira caso ela for acionada, né, que seria entre esse topo e esse fundo e esse topo. Né? A gente tem o alvo curto aqui de 618 que eu não gosto de usar para bandeira, porque geralmente ele projeta a primeira perna para baixo. Então, a partir do 100, a partir do 100%, tá? O primeiro alvo fica aqui na região dos 111 mil pontos, 111.700, depois 106.950 e depois 104.148, tá vendo? Então, esses são os próximos alvos aí para o Ibovespa, caso ele venha a perder, claro, os 113.900, tá? Então, partes a partes, tá? Caso ele confirme realmente essa bandeira de baixo, esse é o cenário que a gente tem. O que vai em confluência é que, pelo gráfico semanal, a gente consegue perceber que o Ibovespa está dentro de uma lateralização de range amplo. Né? Olha lá, está lateral. Isso aqui é um gráfico lateral. E a gente pode ter deixado um sinal de topo novamente nessa região. A gente teve topo aqui nesse nível de resistência, topo nessa região, topo aqui nessa região, e agora demarcação de topo novamente nessa mesma região aqui de resistência, tá? E se serve também para confluência, a gente pode estar formando aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Que seria ombro, cabeça, ombro no Ibovespa, tá? O que também vai em linha
um estudo da projeção que a gente fez, que basicamente o ombro, cabeça, ombro é um pivô de baixa, quando a gente tem a primeira quebra de estrutura, de alta para baixa, né? Até porque é um padrão de reversão de tendência. Então, sugere aqui, trabalhando dentro desse contexto, mais a confluência dessa lateralização dentro de um cenário um pouco maior, dentro de range amplo, a gente sabe que depois do teste da resistência, o mercado ele tende a jogar para o nível de suporte, que é assim que funciona a lateralização, né? Um mercado em consolidação. Ele bate no suporte, não consegue romper, vai, testa a resistência, não consegue romper, joga no suporte, fica sem lateral, né? Mercado sem tendência. Então a gente pode ter aí, olha, o suporte base dessa consolidação para o Ibovespa está aqui embaixo, olha. Lá nos 100 mil pontos, tá? Ó, 100 mil, 99 mil pontos, né? 100 mil pontos. Ou seja, bastante cuidado para o Ibovespa. Então, essa região eu entendo que caso o Ibovespa vir, eu não sei, ninguém sabe se ele vai vir aqui, mas é só os contextos e essa questão de mapear os pontos gráficos que a gente acha como pontos interessantes, principalmente para se montar a posição para o médio prazo, mas a gente sempre tem que ver o índice aqui, como é que está o índice, porque ele influencia bastante nessa questão de tendência de médio prazo, tá? Então, bastante atenção, porque a gente está virando para um viés mais negativo para o Ibovespa agora, tá? Então, aqui na região dos 100 mil pontos, acharia interessante. Provavelmente nessa região, se caso o Ibovespa chegar nessa região, devem surgir bastante ativos aí testando zonas de suporte de longo prazo. E aí a gente volta aqui com as análises, mostrando essas oportunidades mais para frente, ok? Outro ponto que eu acho interessante é a gente sempre, o que eu gosto de fazer é sempre tirar os 50% entre duas extremidades, ou seja, aqui o extremo da resistência é o 122, o extremo do suporte, os 100 mil pontos. Então, se a gente pegasse e traçasse uma linha em 50% mais ou menos dessa movimentação, olha, deixa eu traçar aqui, que também é uma zona aí interessante, tá? Olha, que também é uma zona interessante, 50% de uma consolidação, porque o preço ele sempre reage nessa região. A gente pode ver aqui, ó, aqui serviu como suporte, aqui serviu como resistência, aqui suporte, suporte, ó, resistência, porque rompeu e falhou, resistência, porque rompeu e falhou, e depois aqui também como suporte, aqui como suporte e resistência, aqui como resistência, porque rompeu e falhou, aqui embaixo como suporte e aqui resistência antes de subir. Ou seja, apesar de entender que o alvo dessa consolidação é a região dos 100 mil pontos, se isso acontecer, dado esses dados, essas análises que a gente está vendo aqui no momento, que tem alvo aqui, tem a expectativa que o Bovespa pode vir testar essa região dos 109, 110 mil pontos. Caso ele reagir e segurar nessa zona de suporte, começar a demonstrar volta de interesse comprador próximo dessa zona de suporte aqui, também pode ser interessante, né? E aí a gente vai ter que avaliar os setores, como que vai estar a situação de cada setor, para avaliar se dentro desses setores, quais são os ativos que estão em zona de suporte importante para o médio prazo, para o longo prazo, e começar uma análise para entender se é um bom ponto já para começar, pelo menos montar a posição, colocar o pezinho na água. Mas eu creio que essa região dos 110 mil pontos aí pode surgir boas oportunidades aí visando o médio prazo, tá? Tendo em vista que estou trazendo essa análise ao invés de trazer um único ativo em específico, entendendo que para a gente estar voltando por esse viés de baixa agora para o Ibovespa, a maioria dos papéis, a maioria dos setores estão sofrendo, tá? E indo em linha com essa questão do Ibovespa e o porquê que eu estou mostrando aqui esse estudo, que a gente pega para ver índice financeiro, que é o mais relevante dentro da Bolsa. Né, tirando o Vale e Petrobras tem a maior participação, o setor financeiro também é bastante importante. A gente vê que já está sofrendo também, chegou num nível importante de resistência, né? Acabou falhando o rompimento desse topo e agora está com cara de voltar a testar aqui, olha, a região dos 10.600 pontos, tá? Então, com base na última retração do último movimento de alta, a gente está vendo aqui o índice financeiro já testou o primeiro nível de retração, que era os 11.500, 11.230 também já testou, o próximo nível 10.900 e depois um pouco mais abaixo em 10.600. Tá? Para quem é cliente aqui da Capitalismo já sabe esse mapeamento dos setores, que é feito todos os dias após o fechamento do pregão. A gente faz atualização gráfica em um vídeo bem curto de 10 minutos, atualizando qual é o parâmetro das nossas carteiras do rastreador do swing trade e também dos índices que são relevantes aí para a bolsa, para a gente ter um panorama geral de como é que está a nossa carteira e o que está acontecendo para todo mundo ficar alinhado com o sentimento do mercado. Tá? Então a gente tem o índice financeiro também demonstrando fraqueza, outro que é bem importante é o índice imobiliário também demonstrando bastante fraqueza. Consegue ver pelo gráfico diário
tá sofrendo já bastante, né? Próximo suporte é 855, 815, 780. Tá? Outro ponto que é Petro e Vale. Petrobras já trouxe análise aqui também. Tá deixando um sinal de topo, inclusive no semanal, olha, tá bem feio. Tá bem feio um sinal de topo em Petrobras, ou seja, Petrobras e Vale têm as maiores participações da bolsa. E a bolsa já está sofrendo, e o que está segurando ainda, né, o que não deixou ainda o Ibovespa tá abaixo já ali dos 115 mil pontos, é exatamente a Petrobras ainda está se mantendo em alta, né? Ou seja, se a Petrobras reverte essa tendência de alta para uma tendência de baixa, já com o setor em confluência com o setor financeiro que já perdeu força, o setor imobiliário que perdeu força, o setor de consumo que perdeu bastante força, a gente tem mais de 90% da bolsa com o fechamento de pregão de hoje entrando em tendência de baixa, então bastante atenção, tá? Se Petrobras vir para baixo, aí por isso que eu mostrei aquela questão que tem a possibilidade sim do Ibovespa testar os 100 mil pontos, tá? A gente tem Petrobras aqui no gráfico semanal deixando um sinal de topo, já barras pequenininha, depois de um rompimento de topo, pavio, a gente olha aqui o OBV, uma leve divergência de baixa, a gente tem topos mais alto e no OBV mais baixos, né? A gente tem aqui ó, no preço topo mais alto e no indicador aqui do OBV tem topos mais baixos. Então, por isso que eu estou comentando essa questão aí do cuidado nesse momento, tá? Se a gente pega a Vale 3 aqui também, tá com sinal que esse movimento de alta aqui nessas 3 últimas semanas foi aí só um repique, né? Que a gente pode estar pegando o quê? Essa movimentação, ó. Essa movimentação, esse repique, se perder o fundo aqui, ó, só num pivô de baixa de médio prazo, tá? E aí tem a possibilidade de a gente ver Vale 3 e buscar a região lá dos R$ 45 de novo. Aqui tem um suportezinho, mas que não é tão relevante, né? Mas uns 55,93, ou seja, Vale e Petrobras também tem bastante participação na bolsa. E esse viés de baixa para Vale, para Petro, englobado com o setor financeiro e imobiliário perdendo força, ajudam bastante aí a entender que o viés deixou de ser positivo e passou a ser negativo. Então, bastante atenção e né, a gente vai acompanhando aí no decorrer das semanas, dos meses, o do Ibovespa e surgindo novas oportunidades, novos estudos. A gente vê, já tem algumas ações no radar aqui, chegando próximos de regiões já importantes e a gente vai trazer para os próximos vídeos, beleza? Então me diz aí no comentário, deixa um feedback se você conseguiu entender essa questão de estudo macro para entender a movimentação do Ibovespa, entendendo os índices que são mais relevantes, Vale, Petro, as ações que têm mais participação no índice, que isso ajuda bastante a entender, pelo menos você conseguir mapear melhor os pontos, entender qual que é a expectativa, se o sentimento é de alta ou de baixa, se é o momento de mapear as regiões importantes em ações, ou é um momento que vai surgir muitas oportunidades, que não é o momento, que não é agora o momento, pelo menos que a gente entende que não é o momento agora para ficar se montando muitas posições para o médio prazo, tendo em vista que a gente pode ter um movimento um pouco mais amplo aí de queda. Beleza? Então, até o próximo vídeo.